Glória a Deus. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvo a Deus por todos os presentes nessa noite e que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque eu sei que o Senhor vai falar tremendamente. Amém? Vamos cantar as minhas mãos, meus ombros, entendeu? Vocês doidinhos, não sei? Glória a Deus. Gente, glorifica a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero louvar a Deus por você que é ibapiano, você que nos visita hoje pela primeira vez, você que sempre vem nos visitar, que ainda não é membro da igreja, mas que sempre que pode vem aqui nos visitar. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa nação, tudo que o Senhor tem feito nos últimos anos, principalmente esse ano de 2019. Um ano de grandes desafios, um ano que nós começamos uma gestão nova diante de toda a circunstância que o Brasil tem enfrentado, mas que Deus tem olhado de maneira especial para a nossa nação. É sabido de todos vocês, a maioria, melhor dizendo, da liderança da igreja, estivemos fazendo uma viagem para Brasília, estivemos ali honrando o casamento dos filhos dos nossos pastores, Emivaldo e Cida, ali da Adriele e do Douglas, aonde o Senhor manifestou sua graça, sua misericórdia, e foi muito tremendo aquele lugar. Ali nós podemos ver, foi possível ver a presença de Deus. Os pastores estavam ali, o pastor Hélio, a pastora Ana também. Eles estavam ali glorificando o nome do Senhor. E o pastor Hélio ganhou um presentaço ontem, né? E na mensagem que eu mandei para ele, eu disse: pastor Hélio, que Deus te abençoe, te guarde, prospere, enriqueça. E que se... Na verdade eu não falei assim, eu falei que o Senhor possa te prosperar e que possa te abençoar, principalmente com o título do bicampeonato que nós ganhamos pelo Flamengo, da Taça Libertadores da América. Amém? Eu vi que o bolo lá era do Flamengo, né? Moço, o pessoal fala: pastor, mas que você está falando isso? Mas crente não fala isso, não? Só se você for mentiroso para não dizer isso. Eu não gosto de... Irmãos, tem duas torcidas no Brasil. A flamenguista é aquela que torce contra o Flamengo. Tem uns gremistas que ajudam também a gente, irmão. Nós só ganhamos hoje por causa do Grêmio, viu, Gesiel? Eu pego no pé de Gesiel, mas eu sei que ele não é gremista. Mas lá do sul, né? Aí... Mas, gente, vamos ressaltar as coisas boas aqui, antes de falar algo também triste que aconteceu na nossa nação. Ontem também, anteontem, tivemos uma péssima notícia, onde nós perdemos um grande comunicador do Brasil, Gugu Liberato, um dos grandes animadores de programas, que fez muitas pessoas se alegrarem também. Então, uma perda muito grande, onde nós recebemos notícia com muita tristeza. Mas parece que sempre quando tem uma tristeza assim, Deus traz algo para que possa também cobrir aquilo ali. Lembro muito bem que no ano que morreu Ayrton Senna, nós fomos campeões também mundial. Nós ganhamos a Copa do Mundo. E eu sei que, irmãos, Deus tem nos fortalecido de alguma forma. E você que, brincadeira, para mim entrar na palavra, você que não é flamenguista, desculpa, mas eu sou campeão estadual, brasileiro e Libertadores, só esse ano, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos gravar uma canção aqui, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E são as coisas boas, comemorem isso. Isso é maravilhoso, é poderoso. E ali em Brasília, irmãos, eu tive o privilégio de estar num lugar extraordinário. Eu fui em um ambiente muito pesado espiritualmente. Eu fui no congresso ali, estive num gabinete de um deputado federal, e também estive num gabinete de um senador. Mas quando eu entrei naquele lugar, pensa num ambiente pesado, irmão. A cabeça começou a doer.
a pressão subiu. E mesmo estando num lugar de honra ali, no gabinete VIP e tudo, mas a gente sentia que o peso espiritual é muito grande naquele lugar. Mas pude também contemplar e ver nas ruas de Brasília, nas avenidas, as bandeiras brasileiras estampadas em todos os lugares, dizendo: essa nação é nossa, essa nação Deus nos deu, é nossa. Irmãos, não desista do Brasil não. Não desista do Brasil não. Não desista do Nordeste não. Não desista do Norte não. Não desista do Centro-Oeste, do Sul. Não desista, porque Deus é Deus dessa nação. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar essa canção para o Senhor. Vamos lá. Me achego a ti. Se você puder fechar os seus olhos e contemplar a glória do Senhor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, mas só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Eu me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. E se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, mas só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa nos satisfaz. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Oh, e eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus
onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a sua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a sua glória, Deus. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a sua glória, Deus. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, oh, a tua glória, Deus. Só uma coisa nos satisfaz. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Deus abençoe vocês. Muito bom. Aleluia. Gostaria de ministrar uma palavra do Senhor Jesus que está em 1 Samuel, no capítulo de número 4. Eu vou ministrar em alguns textos a palavra hoje e eu gostaria que você observasse a palavra do Senhor. O livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Você que trouxe sua Bíblia, você que trouxe seu smartphone. Se você não tem Bíblia, alguém que está perto de você, peça para você estar com ele aí, observando e lendo a palavra também. Quero glorificar a Deus por você que nos assiste através daqui da rede social, através do YouTube, através do Facebook. Muito obrigado por sempre estar ligado conosco. Você que está em Goiânia, em Telêmaco Borba, você que está no Paraguai, você que está em Assunção, na Europa, nos Estados Unidos. Deus abençoe você em nome de Jesus. Aqui também é Ceilândia, estado do Maranhão, os estados da nossa nação. Deus abençoe você ainda mais. Ontem à noite tivemos uma palavra aqui extraordinária. A palavra que foi ministrada ontem à noite, foi falado sobre os sete colunas, as 7 colunas da sabedoria. E foi algo extraordinário, irmão. Você que não veio ontem perdeu. Ou melhor dizendo, não perdeu nada. Você não ganhou. Pronto. Mas quem veio acertou muito ter vindo. Porque foi uma palavra maravilhosa, tremenda, extraordinária. Uma palavra revelada com consciência daquilo que estava sendo ministrado. Quase uma cura na alma. Foi muito tremendo. E o mais importante é que foi a primeira vez que essa pessoa ministrou aqui na igreja. Muitas pessoas olham pra gente e nos vê como 10 anos atrás, 20 anos, 15 anos, 5 anos. Mas as pessoas, elas realmente se regeneram, elas são transformadas quando o Espírito Santo de Deus entra na vida dele ou na vida dela. Isso é maravilhoso. Deus é tremendo, poderoso. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre... Já tem muitos dias que eu não ministro sobre Davi. E eu sou apaixonado pelo rei Davi, pelo que ele fez, o que ele conquistou. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Eu quero falar sobre os prejuízos que nós temos quando nós perdemos a Arca da Aliança. E os ganhos que nós temos quando
nós recebemos a Arca da Aliança. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu gostaria que você também não transformasse aquilo que é espiritual em coisa banal. Pode ser até transformar aquilo que é espiritual em uma coisa normal, porque na verdade essa seria a essência. Nós somos espirituais, que possamos ser normais. E quando víssemos alguns milagres, algum acontecimento, poderíamos falar assim: não, é isso que é para acontecer na igreja, é isso que é para acontecer na minha vida, na minha família. As coisas sobrenaturais realmente é para nós desfrutarmos dela. Então é isso que eu queria que você entendesse hoje. Aqui começa falando a palavra do Senhor assim, 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo 1. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Abre um parênteses aqui para falar sobre esse primeiro versículo. Fala assim: e a palavra de Samuel era respeitada e espalhada sobre todo Israel. É normal acontecer isso em uma cidade, quando alguém começa a crescer, a desenvolver, seja ele em qual nível for, seja ele um bom professor, um bom administrador, seja ele um economista, um político, né? Ninguém falou nada, mas eu sei que nós acreditamos que existem políticos honestos. Nós temos um aqui na igreja, amém? O vereador Fânio. Levanta a mão aí, Fânio. Aquele homem ali, ó, é discípulo nosso. Sentei com ele aqui no gabinete. Eu disse para ele assim: no dia que ele foi assumir a Câmara Municipal de Açailândia, ele chorou muito lá no gabinete. Mas eu disse para ele: se você for fazer alguma coisa que você não possa fazer em público, então não faça. Disse para ele isso. Ele me contou um testemunho muito tremendo sobre o pai dele. O pai dele ele era carroceiro, mas era um homem honesto. Eu disse para ele assim: você vai entrar naquele lugar, se não for para fazer a diferença, não entre naquele lugar. Se for para fazer da mesma forma que os outros estão fazendo, então não vá lá. Disse isso para ele. E fez a diferença os dias que teve naquele lugar. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Olha o que está acontecendo com o nosso presidente. O cara tem que criar um novo partido. Por quê? Porque não tem partido limpo. E eu quero ver agora os deputados que vão para ele, porque não vai ter fundo partidário. Não tinha que ter fundo partidário em nenhum partido, não. Você tem que vir, ser administrador e ganhar seu salário. É isso que tinha que ser. Mas eu disse para ele, e ele falou: pastor, queria desistir de vez em quando. Eu falei: cara, você não é homem não, velho. Arrocha, rapaz. Precisando uns 44 aí, a gente vai. 44 não, 38, né? Que é o número do nosso partido. Pô, misericórdia, né? Mas é isso que a palavra começa a ser espalhada. A palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Continua. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. Esses filisteus aqui, irmãos, sempre tiveram enfrentando Israel. E os filisteus que enfrentamos hoje, irmão, são as nossas brigas internas, as nossas brigas na nossa mente. Quem é que não tem briga interna aí, irmão? Quem é que não briga na sua mente? E a conquista, toda conquista, ela está aqui na mente. Toda conquista, ela passa por isso aqui. Primeiro você conquista aqui, depois você coloca em prática. Então os filisteus, eles sabiam que Israel estava organizado. Eles sabiam que Israel tinha a arca da presença de Deus. A arca da presença do Senhor era tão importante para eles, que eles não iam em nenhum lugar para lutar, se o Senhor não fosse com eles. Mas o inimigo sabia disso, e o inimigo também sabe disso hoje. E a Bíblia fala que, e depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. É possível dar errado estando no lugar certo. O pastor Hélio ministra muito sobre isso. É possível estar errado, dar errado, a estratégia se tornar errada, mesmo você fazendo do lado do Senhor. Passa. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciões e líderes de Israel indagaram-lhes: por que fez hoje o Senhor
que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus. A maioria das vezes que nós estamos errados, que acontece alguma coisa adversa daquilo que nós esperamos que poderia acontecer, nós vamos culpar alguém. E na maioria das vezes nós não entendemos que o culpado somos nós mesmos, que somos responsáveis pelas nossas decisões, que somos responsáveis pelas nossas emoções, que somos responsáveis por aquilo que hoje eu decido fazer. E eles chegaram lá dizendo assim para os líderes espirituais, os sacerdotes, dizendo assim: o que foi que Deus fez conosco hoje? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão dos nossos inimigos. Paz. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que estava entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhava a arca da aliança de Deus. Olha para cá. Se você carrega a arca da presença de Deus, e você está contaminado, ou está se contaminando, pode ter certeza, você vai morrer espiritualmente. Se você estiver num ambiente onde não é propício para a glória do Senhor estar naquele lugar, provavelmente você vai perder essa oportunidade, ou você vai perder essa batalha, porque o inimigo está preparado para lutar contra você. Ofni e Finéias eram filhos de um grande homem, de um sacerdote, de Eli. Esse cara era o cara que ficava na presença de Deus todo o tempo, acompanhava a arca da aliança de Deus. Passa. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Passa. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: o que significa esse forte grito no acampamento dos filisteus, dos hebreus? Quando foram avisados que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus. 7. Grande temor tomou conta dos filisteus, e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Foi algo tão tremendo, tão poderoso, que eles começaram a ouvir o grito do povo celebrando a presença de Deus naquele lugar. João Paulo. A maioria das pessoas que não conseguem entender e vencer na vida, porque ele não sabe o poder que tem, que Deus entregou para ele. Você era para estar aqui ontem, irmão. Você teria um destravamento de mente extraordinário, porque você é muito inteligente. Mas os inteligentes, a maioria deles nem trabalho tem, porque o salmista fala sobre isso. Porque Salomão, o homem mais sábio da terra, fala que nem sempre o sábio tem comida para comer. Ele fala isso, irmão, de uma forma tão tremenda e extraordinária. E eles falam também que nem sempre os mais fortes triunfam na guerra, porque se você não tiver uma estratégia, uma tática para vencer, você vai ser derrotado. 8. Ai de nós, quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Olha só, eles acreditavam que o Deus que tinha feito eles vencerem, andar pelo deserto, atravessar o rio Jordão, abrir o mar vermelho, vir todas as pragas sobre Faraó. Eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso poderia vir em favor deles, dos hebreus. Eles eram convictos disso. Mas sempre tem alguém que tem uma nova estratégia. Passa. E concluíram: sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos. Agora olha só, quem está falando isso? Os caras que estavam desorganizados, medrosos, com medo de perder a guerra, dizendo assim: sejamos fortes, sejamos corajosos. Eles estão usando aqui uma palavra que Deus falou isso para quem? Falou isso para Josué: seja forte, seja corajosos, seja corajosos. Eles estão se organizando, principalmente psicologicamente. Olha para cá para mim. Nós precisamos nos organizar dessa forma. Se você não organizar a sua casa dessa forma, você vai perder os seus filhos. Se você não transmitir isso para sua esposa, você vai perder a sua esposa. Se você não transmitir isso para aquelas que estão debaixo da sua cobertura espiritual, eles serão transferidos para outros lugares.
Eles aqui agora estão começando a se organizar. E diz assim: a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram escravos no passado. Eles sabiam que eles já tinham sido escravos. E quem um dia foi escravo do pecado e ele não foi liberto, ele tem a mente ainda escravizada. Como assim, pastor? A pessoa que foi escravo pela prostituição, ele vê uma pessoa, ele começa a desejar aquela pessoa. Uma pessoa que foi escrava do vício da cocaína, ele vê alguém parecido por ali, o cara fica doido por aquilo. Quando o cara foi escravo da bebida, alcoólatra, ele foi preso pelo alcoolismo. Quando ele está perto de alguém bebendo, ele fica esquentando para tomar uma. Então os filisteus sabiam que um dia eles tinham sido escravos. E ele sabia que na mente dele a escravidão, ainda que tinha muitos anos se passado, mas ele sabia que ainda havia crenças que limitavam eles. E assim eles disseram: eles ainda podem ser presos ao passado. Você que está aqui hoje, em nome de Jesus, eu quero pedir para você esquecer seu passado hoje. Eu não importo se você está com a 15ª mulher ou com o 15º homem, para mim não importa isso, mas que seja o último hoje em nome de Jesus. Que seja a última hoje em nome de Jesus. Pastor, e se ela morrer amanhã? Morre também, meu irmão. Se o 15º para frente já está perigoso demais. Mas hoje vamos vencer, vamos quebrar essa maldição em nome de Jesus. Sede homens e lutai bravamente, passa. Assim os filisteus partiram para a luta, ou lutar em Israel. Lutar em Israel acabou sendo vencido. Olha só, eles primeiro se prepararam. Eles disseram assim: nós estamos preparados, vamos lá, vamos escravizar novamente, vamos ganhar a guerra nós vamos lutar, nós vamos ganhar. A Bíblia diz que eles foram à guerra e agora escravizaram, ganharam novamente. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. Ei, imagina o povo de Deus que tem a promessa declarada sobre eles, de governar, de estabelecer governo, de ter atitude de vencedor, de ter um Deus que é mais que vencedor. Você imagina agora uma tribulação total, centenas, milhares de pessoas correndo agora, procurando um lugar para ir, para a sua tenda, porque a casa é o lugar mais propício para alguém que está passando dificuldade. A sua casa é o lugar mais propício quando você está com problema mental. Por quê? Ou você corre por braço dos pais, da mãe do pai, ou você vai para a sua cama, ou você vai procurar alguém que você te passa segurança. Por isso a casa é o lugar mais propício para você voltar quando você vem de uma batalha e se você perdeu isso. E eles começam a retornar às suas tendas. O massacre foi enorme e horrível. Lembra que o primeiro foi 4.000 pessoas. Só que eles não se exemplaram com isso. Acharam, não, a baixa foi muito pouco, foi 4.000 pessoas que morreram. Só que agora o massacre vai ser terrível. O massacre foi enorme, horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Irmãos, agora olha para cá. 30.000 soldados de guerra de Israel foi destruído, foram mortos. Uma carnificina, algo estrondoso, desastroso aconteceu com o povo israelita. Por quê, pastor? Esse tema que eu quero abordar hoje. É possível dar errado, mesmo estando no lugar certo e com as pessoas certas? Sim. 11. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Como foi terrível isso. Fecha teus olhos. Papai, quero te glorificar nessa noite, porque tu és fiel, porque tu és tremendo, tu és poderoso, Senhor. Meu Deus, o que eles tinham de melhor, Senhor, era a presença do Deus Todo-Poderoso, representado pelaquela arca. A arca foi levada, e agora, Senhor, eles estavam, meu Deus, amedrontados. Eles estavam, Senhor, destruídos. Eles estavam medrosos. Papai, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu nome nesse lugar, Senhor. Fala conosco hoje. Renova nossas forças hoje, que possamos ser um canal de bênção. E por onde essa bênção passar, Senhor, que ela possa irrigar as pessoas.
possamos, Senhor, ser realmente alguém que vai abençoar outra pessoa, e que o inimigo, Senhor, possa nunca ter vantagem naquilo que o Senhor nos entregou. E assim, meu Deus, eu te glorifico no nome de Jesus, porque o Senhor é fiel para conosco. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor, e nos faz, Pai, vencer sobre a tua palavra e no teu nome, no nome de Jesus. Mais o versículo 12. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu na frente da guerra até Siló, com as roupas rasgadas e a terra na cabeça. Eu não vou ler todo, aqui daqui para frente começa uma história terrível, triste. Mas a palavra do Senhor nos diz, agora eu quero que vá para 2 Samuel, no capítulo 6. Daqui para frente começa a dizer que quando aquele homem de Benjamim chegou ali naquele lugar, a esposa de Ofni estava grávida, para dar luz a um filho, um homem. E tudo que eles esperavam em Israel é que uma esposa venha ter filho, homem. E quando ela soube que a arca da presença de Deus tinha sido levada, quando ela soube que o seu esposo tinha sido morto, quando ela soube que o seu cunhado tinha sido morto, a Bíblia diz que ela desfaleceu. Ela diz: foi-se a glória de Israel. Eli, quando viu aquele tumulto de pessoas correndo, chegando na cidade, a Bíblia diz que ele estava sentado na porta, no portão. E quando ele ouviu a palavra desse homem de Benjamim, a Bíblia diz que quando ele ouviu, ele caiu sentado e quebrou o pescoço. Há uma palavra na Velha Aliança, no Velho Testamento Levítico. Eu li a semana passada, para alguém aqui dentro. Quando você, é como se não houvesse resgate para a vida de Eli. Porque ele quebrou a cabeça, o pescoço, como se quebra a cabeça de uma jumenta quando é oferecido no altar, e que você não pode resgatar, você tem que quebrar a cabeça dela. Assim também Eli aconteceu com ele. Mas daqui para frente agora eu quero ministrar a palavra. E diz assim o primeiro versículo: mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados. Aqui Davi já começando a governar. Reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens. Tinha sido 30 mil homens que tinham morrido, 34 mil homens. Mas Davi reuniu 30 mil homens agora. E o coração de Davi havia algo muito tremendo. Versículo 2: conduziu até a cidade de Bala, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invocava o nome de Deus Yahvé, Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. 3. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uza e Ai, o filho de Abinadab, conduziu o carro novo. 3, 4. E eles partiram dirigindo com a arca de Deus, desde que a casa de Abinadab, que estava sobre a colina de Ai, caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Olha que cena maravilhosa. 30 mil homens, exército de Davi, vestidos, armados, sacerdotes, cantando, louvando, tocando os tamborins, flauta, todo tipo de saltério. Que coisa linda. Estava fazendo algo extraordinário. E o que ele estava fazendo aqui? O que vai acontecer com Davi agora é algo terrível. Passa. Quando chegaram à eira do campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Olha só, os bois tropeçaram. Então Uza estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu por seu erro, e Uza morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Passa. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uza. Por isso aquele lugar passou a ser chamado Pérez Uza, castigo de Uza, até o dia de hoje. Nesse dia Davi teve medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Passa. Por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou
para a casa de Obed-edom em Gade. Pode passar. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. Fala comigo, 3 meses. 3 meses é suficiente para alguém que entende o que está recebendo na sua casa. Alguém que recebe a presença do Espírito Santo de Deus. 3 meses é o suficiente para a vida dele mudar para os seus... Enquanto existir alguém, descendente dele será abençoado. A Bíblia diz que ficou 3 meses naquele lugar, e o Senhor abençoou grandemente bem toda a sua família. Passa. Então informaram o rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa e foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, eles haviam sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Olha para cá. Qual foi o problema de Davi não ter conseguido trazer a arca da aliança do Senhor para a sua casa? A Bíblia diz que quando Davi fez o seu palácio e ele viu que a arca da presença do Senhor não estava naquele lugar, ele desejou que essa presença viesse também, tivesse uma casa para onde colocasse a presença de Deus. A questão foi que a primeira vez que Davi fez isso, ele fez da maneira errada. E não existe nada que dá mais errado: fazer as coisas erradas pela intenção correta. A intenção do coração de Davi era levar a arca da presença de Deus para Israel, mas ele estava carregando a arca da presença de Deus agora em um carro de boi. Por quê? Porque quando os inimigos do Senhor venceram a guerra e levaram a arca da presença de Deus para a casa deles, Deus veio sobre eles e feriram com todo tipo de chagas, com todo tipo de pragas que tinha. Eles começaram a morrerem a montões. E sabe o que foi que eles fizeram? É bíblico isso, está aqui, eu não vou ler porque é longo. A Bíblia diz que eles pegaram, disseram: se essa maldição veio da parte de Deus, que façamos o seguinte: vamos pegar 2 vacas, que elas sejam paridas novas, que tenha 2 bezerros que estão amamentando. Quem conhece aqui sobre gado sabe o quanto que uma vaca, irmãos, ela ama o seu bezerro, e se ela não for domesticada, ela é muito brava. Mas a Bíblia diz que eles só vão fazer isso. Vamos pegar 2 vacas, vamos fazer uma carroça de boi, vamos trelar no pescoço delas, vamos colocar a arca da presença de Deus, vamos colocar aqui símbolos feitos de ouro, das doenças que nós temos, tumores. E se isso for de Deus, as vacas vão deixar os seus bezerros e elas vão marchar diretamente para onde deveria ir, que era para Israel. A Bíblia diz que quando eles fazem isso, as vacas começaram a marchar, berrando, porque estava deixando seus bezerros naquele lugar. Estava deixando seus bezerros naquele lugar, mas elas estavam berrando. Mas elas foram até onde a arca da presença de Deus precisava estar. Quando elas chegaram naquele lugar, a Bíblia diz que aí eles viram aquilo ali, pegaram aqueles animais, sacrificaram, queimaram toda a canga daquelas vacas e fizeram um sacrifício ao Senhor. E a arca da presença de Deus retornou para Israel. Agora olha aqui, por que deu errado para Davi a primeira vez? Porque ele estava usando o mesmo método que o mundo estava fazendo para transportar a arca da presença de Deus. Você foi escolhido para transportar a presença do Espírito Santo de Deus. Você foi decidido no céu que você transportaria a glória de Deus na terra. A presença de Deus não é para ser carregada em carros de boi, não é para ser carregado em carros, em coisas, em casas, em nada disso, em coisas materiais. A presença do Espírito Santo de Deus, ela foi feita, ela foi sobre a sua vida, para que você pudesse ser um grande exemplo nessa terra, transmitindo a glória de Deus aonde você chegar. Davi entendeu isso. Ele ficou irado, mas ele entendeu isso e disse: como vou trazer agora a presença da arca de Deus para esse lugar? Ele recorda agora as escrituras sagradas. E ele volta nas escrituras sagradas. 1 Crônicas, capítulo de número 15.
a partir do versículo 11. Olha para mim. Às vezes a tua intenção é boa, mas você está fazendo de forma errada. E às vezes você está fazendo certo, mas a tua intenção é má. Não tem nada que dá mais errado do que isso. Muitas vezes tem pessoas que estão fazendo as coisas certas, mas no coração dele está fazendo com má vontade. A intenção dele é ruim. Eu só estou abençoando o Eric porque é mandamento e tem alguém vendo. Quando for abençoar alguém, esquece o telefone em casa. Quando for abençoar alguém que não pode te retribuir, para de tirar uma fotinha e colocar na rede social. Volta ao princípio da palavra. Volta ao primeiro amor. Eu estava hoje assistindo o Flamengo embarcando lá no Peru, em Lima. A chegada dele aqui no Brasil. Centenas, milhares de pessoas, multidões na rua, clamando, subindo em lugares e tudo. E o Espírito Santo falando comigo assim: já imaginou se fosse um culto, cara, naquele lugar? Já imaginou se fosse a minha presença naquele lugar? Você já imaginou se fosse a minha presença que estivesse sendo glorificada naquele ambiente, naquele lugar? Agora imagina centenas de pessoas, milhares de pessoas em Israel, sedento pela glória de Deus, pela presença da arca do Senhor. Havia conquistado tudo. Qualquer conquista sem a presença do Espírito Santo de Deus, não existe nada que te preenche. Pode conquistar o que você quiser, pode ser o maior cara dessa cidade, você pode ter tudo que você tiver, mas se for conquistado sem a presença do Espírito Santo de Deus, não existe alegria, não existe gozo na alma para desfrutar sobre isso. Você pode estar no melhor cargo, na melhor empresa, você pode estar no melhor carro, no melhor apartamento, mas você não tem paz de espírito. Por quê? Porque você não convidou o Espírito Santo de Deus para estar na sua vida e na sua família. Não existe nada mais gostoso do que a presença do Espírito Santo de Deus. E ali naquele lugar eu fiquei imaginando, Senhor, ali eram centenas de pessoas, mas Israel agora são milhares. Mais de 2 milhões de pessoas esperando, ansiando para a arca de Deus retornar para Israel. E Davi está dizendo: eu sou o cara, eu vou buscar a arca, eu construí tudo, mas está faltando algo. Vou preparar um carro de boi, vou fazer como os ímpios fizeram. Deus vai lá e pá! Davi, eu tenho princípios, por isso em nome de Jesus. Os ímpios sabiam, o inimigo sabia que a mente daquele povo estava escravizada. Em nome de Jesus hoje, seja liberto do pecado, seja liberto da vontade, seja liberto hoje em nome de Jesus da prostituição, seja liberto hoje em nome de Jesus da cachaça, seja liberto hoje em nome de Jesus de tudo que te aprisiona, em nome de Jesus agora. Seja liberto do vício da pornografia, em nome do Senhor Jesus hoje. A maior prisão, ela está na sua mente. Davi volta um pouquinho no tempo. Aqui no capítulo 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Em seguida Davi convocou os sacerdotes Zadok, Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhe exortou: vós sois os líderes e chefes das famílias levita. Não foi os 30 mil soldados de Davi, não foi os caras que estavam aparelhados com a arma na mão para ir buscar a presença de Deus. Não foi. Você pode até estar aparelhado para isso, mas é diferente. Tem que ser nos ombros a presença de Deus. Você tem que carregá-la nos ombros. As pessoas têm que desejar o que você tem. Quando chega na casa deles: pastor, fica mais um dia, pastor, fica mais uma hora, pastor, vem na minha casa, pastor, eu quero te receber. Tem que ser assim. Se não for assim, não serve servir o Senhor que eu sirvo. Não serve. Se não for para ser assim, não serve.
muda o ambiente, muda a circunstância. Tu não tem autoridade sobre as estações, mas se prepare para elas. A Bíblia diz algo tremendo, quando ele chamou todos os líderes, os levitas, ao lugar que lhe preparava. Só um minutinho. Para que possais trazer a arca de Yahvé, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Passa. Devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, Davi está reconhecendo o seu erro. O maior problema da igreja brasileira é não reconhecer os erros que cometemos. O maior erro da pessoa que nunca vence na vida é ter sempre um argumento para dizer: não, errei porque não era para mim, não era a minha vez. Quem disse isso? Você já é vencedor desde que você nasceu. Você é vencedor desde que Deus escreveu a teu respeito, está tudo escrito. Deus não errou ao teu respeito, Deus não errou sobre a sua família. Você não nasceu na família errada. O seu pai, a sua mãe é sua mãe, acabou, já foi. Você não tem autoridade para isso. Se você não tem autoridade de escolher em qual família nascer, você tem que respeitar ele, respeitar ela, não importa quem ele seja. Mas Davi está reconhecendo que errou. Como temos aprendido, Deus não te deu oportunidade para você escolher os seus pais. Te deu oportunidade, Sérgio, de escolher o teu pai? De escolher a tua mãe? Não, né? Mas Ele te dá uma oportunidade única de você escolher amigos, que são poucos. O melhor amigo de Jesus não era discípulo dele. O melhor amigo de Jesus morreu. Mas tu já imaginou se você tivesse a autoridade e o poder de dizer: meu amigo morreu, mas fique tranquilo, eu estou indo tirar ele da morte, vou trazer ele novamente para o meu meio. Por quê? Porque eu sou amigo de Lázaro. Quando ele chega, a irmã fala: ei, se você estivesse aqui, o teu amigo, o meu irmão, não teria morrido. Imagina Jesus olhando para ela assim, dizendo assim: era necessário isso acontecer para que o meu pai pudesse ser glorificado. Mas ele diz assim, lá em João, já perto de partir, ele diz: já não chamamos mais servos, mas chamo-vos amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tudo que pedires em meu nome, no nome do meu nome, ao meu Pai que está no céu, Ele vos conceda. Imagina uma situação dessa. Davi está reconhecendo os seus erros. Está dizendo: porque erramos da primeira vez. A ira de Yahvé, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Por quê? Porque quando Moisés fez a tenda do encontro, quando Moisés fez a arca da aliança do Senhor que determinou, ele disse: a arca do Senhor é para carregar nos ombros. Ei, em nome de Jesus, não coloque a presença de Deus em coisas. Não faça isso, não vale a pena, você vai se decepcionar. Ontem, quando o Sérgio ministrava aqui, mais de 5 anos, 6 anos que eu a conheço, sempre discordei de muitas coisas que ele falou, mas uma coisa: nunca desonrou a gente, nunca me desrespeitou. Fez o curso de formação de líder da igreja, fez o encontro com Deus, foi batizado nas águas. E eu toda vida dizendo assim: um dia esse cara vai desatar. O dia que ele desatar, vai ter muitos frutos. Por quê? Porque eu acredito. Porque, igual eu aprendi, cara, eu não sou Satanás para acusar ninguém. Não sou Satanás para acusar ninguém. Também não sou Jesus para salvar, cara, e nem o Espírito Santo para convencer. Então eu acredito, há jeito para você, cara. Tem jeito para você. Cadê o Antônio? Está aqui, Antônio? Quando eu conheci o Antônio, há muitos anos passados, mas tem mais ou menos uns 5 anos, não sei, que a filha dele, a Catarina, congregava com a gente, e disse assim um dia para ele: pai, vamos no encontro com Deus, a sua vida está destroçada, o senhor não tem paz de espírito. Usando as minhas palavras, eu te faço um pedido: vamos comigo no encontro com Deus, vamos comigo no encontro com Deus. E ele disse: eu vou para agradar minha filha, porque já não agrado mais a esposa mesmo.
Ele foi no encontro com Deus há mais de 4 anos. É isso? A Vera está aqui? Não veio, né? Ministério de Louvor. Foi para o hospital. Isso não precisa esconder de ninguém. O Antônio tinha 2 casos extraconjugal fora do casamento. E um deles mais de 3 anos. Mas o dia que o amigo fiel entrou no coração dele e disse: Antônio, cara, essa vida é passageira, mas Deus tem a eternidade para você todinha. Ele deixou tudo, e para a honra e a glória do nome de Jesus, hoje é líder. Ele é co-pastor dessa igreja. Ele e a esposa dele são co-pastor dessa igreja. Mas por que eu estou falando isso? Porque agora eu estava lá em Brasília, quando o bispo estava celebrando ali o casamento da Adriele. Foi falado sobre honra, e eu olhei num cantinho e eu vi ali a Catarina, linda. E eu lembrei, abracei ela e disse: minha filha, obrigado por tu não ter desistido dos seus pais, porque o teu pai hoje é um grande homem de Deus, ganhador de almas para o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte por isso. Aleluia. Mas eu tenho que saber de onde eu vim. Eu honrei ela naquele lugar. Eu abracei ela, dei um cheiro nela e disse: minha filha, você é importante para nós. O dia que tiver contar a história do seu pai, tem que contar a sua história. Foi você que convidou ele para vir para o encontro. Aí diz assim: infelizmente não tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Ei, sabe como consultar? É você fazer corretamente. Procura seu pastor, procura seu líder, procura sua esposa, o seu esposo. Eles nunca vão mandar você errar. Nunca. Procure o seu pastor. Eles vão consultar as escrituras sagradas. Sabe o que ele está falando aqui? Moisés falou isso: vamos consultar. Ele está consultando, passa. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram. Olha para cá. Se for para qualquer lugar que tenha peso espiritual, se consagre primeiro. Se prepare primeiro. Se for convidado para uma oportunidade extraordinária que você nunca foi, mas tem sempre vontade de ir, se prepare, porque vem chumbo grosso naquele lugar contra a sua vida. Mas se prepare, enche o peito e fala assim: amigo, Jesus Cristo, obrigado por ter mandado o Espírito Santo. Tu estás comigo, tu não me abandona. Eu vou por quê? Porque eu fui convidado, e aonde Jesus é convidado, eu tenho vitória. Porque quando alguém te faz um convite, ele não faz só um convite para você, ele faz um convite para o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida. Ele faz um convite para os anjos de Deus que protegem a sua vida, vai junto com você. Passa. Os levitas carregaram a arca. Volta um pouquinho de novo, volta de novo lá no 14. Consagraram, santificando-se assim, para transportar a arca de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. O que acontece? O que significa isso aqui? Ei, não é porque você fala bonitinho, conhece a palavra de Deus de capa a capa. A Bíblia, Satanás é o maior conhecedor da Bíblia. Ele conhece todas as curas. Por isso tem muita gente sendo enganada, indo em lugares que não é para ir, e chega ali, Satanás faz uma coroa para você, porque ele sabe o que cura. Mas isso te aprisiona no mundo espiritual. Isso te aprisiona no mundo espiritual. Isso te aprisiona no mundo espiritual. Sabe o que ele está fazendo aqui? Dizendo assim: olha, Senhor, santifica-se para que possamos transportar a arca de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Sabe por quê? Você não está carregando qualquer coisa. É a presença do Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Jesus tinha um discípulo chamado Pedro. O cara ministrou vários sermões, nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Jesus partiu para o céu dizendo assim: ó, eu vou enviar o Consolador. Aquele que é amigo não mente. Aquele que é amigo fala a verdade, confronta. Aquele que é amigo joga na cara. Aquele que é amigo vai te dizer: você está errado. Mas é a hora que você fizer qualquer situação ruim, ele vai dizer: cara, estou junto com você. É para se carregar de madrugada, estou junto. Está gelado, estou junto. Está quente, está junto. Está pegando fogo, estou junto com você. Cara, é para comunicar, é para prosperar, é para abençoar, é para gritar: estou junto com você. Esse é o amigo fiel, o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus subiu ao céu, ele disse: Pai, manda o Espírito Santo para aqueles caras lá embaixo. Para Pedro. Pedro tem coragem.
Ele só não sabe ainda o que é isso, mas ele tem muita coragem. A Bíblia diz que eles estavam reunidos naquele lugar. Veio a presença do Espírito Santo de Deus sobre ele. No primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram ao Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque agora Jesus mandou um amigo fiel, que não te abandona por nenhum momento da sua vida. E Davi está dizendo assim: nos consagremos para carregar a presença do Deus Todo-Poderoso. Passa. Os levitas carregaram a arca de Deus apoiada as varas da arca sobre os ombros. Coloca a mão sobre o teu ombro assim e fala assim: Senhor, eu te presto os meus ombros. As varas sobre a arca, da arca sobre os ombros. Tudo de acordo com o que Moisés havia determinado. Quem tinha determinado? Moisés. Tu só é o cara, porque teu pai pagou o preço por você. Você só é a mulher extraordinária, porque sua mãe pagou o preço por você. Porque alguém veio antes de você. Se estamos aqui hoje, é porque estamos em ombros de gigantes que vieram antes de nós. Davi está dizendo assim: vamos fazer tudo como Moisés ordenou. Havia determinado, conforme a palavra de Yahvé. Fala, passa. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que encarregasse os músicos que havia entre eles de cantar melodias alegres, acompanhado por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. 17. Sendo assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf. Esse é o cara. Esse Asaf aqui, Davi partiu. Vou continuar agora na mensagem. Salomão assume o reino. Asaf está com mais de 50 anos. O levita não podia mais tocar, orquestrar na casa do Senhor, porque estava jubilado. Perguntaram para Salomão. Salomão perguntou: quem é o melhor? Asaf. Quem foi ele? Foi o cara que andava com seu pai Davi. E todas as vezes que alguém tinha que tocar uma música, era ele que se organizava, colocava todo o exército na frente, ou melhor atrás, mas os levitas na frente, sob o comando de Asaf. Salomão diz assim: manda chamar ele. Ele é o melhor, tá velho, tá, chama ele. A Bíblia diz que Asaf ficou 7 anos ensaiando a música para o dia da inauguração do templo, que Davi não pôde construir. Mas na hora que começou a melodia a tocar, papai está lá no céu, Deus está ouvindo aquilo. Imagina os querubins, os serafins dizendo assim: está saindo um som diferente lá da terra. Quem é que está ali? É Asaf. Asaf é o chefe da orquestra. O que é que vai acontecer? A reunião da inauguração do templo de Salomão. O que é que eles estão fazendo? Eles estão organizados. Quanto tempo ele levou? 7 anos para fazer uma canção para adorar o Deus Todo-Poderoso. Como é isso? A Bíblia diz que quando ele começou a orquestrar, o papai desceu sobre uma nuvem, veio naquele lugar. Foi tão forte a presença de Deus que os escribas não conseguiram anotar a letra da canção. Por isso não tem na palavra. Por quê? Porque todos que estavam naquele lugar foram cheios da presença de Deus. Asaf está aprendendo com Davi aqui, filho de Berequias, parente deles, e também Etan, filho de Jaías, entre os descendentes de Merari, seus parentes. 18. Com eles estavam também seus parentes pertencentes ao segundo escalão: Zacarias, filho de Zaiel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Mazeia, Matitias, Elifeleu. Passar para frente, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Agora imagina só: a arca estava na casa de Obed-edom. Obed-edom disse assim: cara, se a presença de Deus foi embora da minha casa, deixa eu ir contigo, velho. Não deixa eu ficar aqui não. Eu quero ir com você. Você vai levar a arca, vai. Deixa eu pelo menos ser porteiro aonde essa arca vai ficar. Ei, quem está perto de um homem cheio de Deus,
que Ele está perto de uma mulher cheia de Deus, de oração, de milagre que Deus derrama sobre ela, que Ele está perto de alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas. Obed-Edom disse assim: olha, tudo que eu prosperei, pode ficar aí, deixa eu ir, quero ser porteiro aonde ficar a presença do Deus Todo-Poderoso. Dá para você entender uma loucura dessa? Passa. Aqui vai acontecer algo muito terrível, muito triste. Assim os músicos Emã, Asaf e Etan tocaram os símbolos de bronze. Passa. Passa. Passa mais. Bota para mim, 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 29. Volta três versículos antes, para a gente entender. Entretanto, Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor também, porque rejeitou como rei sobre Israel. 15, 17, coloca para mim, 16, 15 e 16. Diante disso, Samuel assessorou Saul, ordenando-lhe: cala-te, deixa-me dizer o que Yahvé revelou durante essa noite passada. Então lhe rogou Saul: diz-me. Irmão, sabe o que significa isso aqui? Quando todas as vezes que alguém quer continuar errando, dizendo: peraí, Samuel, deixa eu justificar. Você não vai ver Davi justificando isso. Disse: eu errei, eu assumo os meus erros. Assume teu erro hoje em nome de Jesus. Se você fizer isso, Deus vai fazer você agora em nome de Jesus mais que vencedor. Olha só, com alguém que não quis fazer isso. 1 Crônicas capítulo 15, versículo de número 24. 1 Crônicas 15, versículo 24. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Zacarias, Benaí, Eleazar e Jaías também exerciam a função de porteiros e vigias para que ninguém tocasse na arca. Passa. Assim, com grande celebração, Davi, todas as autoridades do povo de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 homens partiram em busca da arca da aliança de Yahvé, que pertencia na casa de Obed-Edom. Em louvor a Deus, quem havia poupado e ajudado os levitas que faziam o transporte da arca da aliança de Yahvé, eles sacrificaram 7 novios e 7 carneiros ao Senhor. Davi vestia um manto de linho fino. Olha só o que acontece aqui. Já estou encerrando. Davi vestia um manto de linho fino, reverência à arca na presença do Senhor. Como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, Kenanias, líderes dos músicos. Davi vestia também um éfode e um colete sacerdotal de linho, ou seja, colete sacerdotal. Davi estava ataviado, Davi era rei, Davi tinha conquistado, mas ele estava por baixo, vestido com uma roupa apropriada para aquele momento. Passa. Toda a nação de Israel acompanhou a arca da aliança de Yahvé com grande júbilo e brado de alegria. Agora aqui, nessa hora, eu olhava para dentro do Brasil, multidão, milhões de pessoas. Eu imagino Israel, milhares de pessoas ansiando pela entrada da arca de Deus dentro de Israel. Milhares de pessoas, os velhinhos chorando, cheio do poder de Deus. Os mais novos dizendo assim: a arca de Deus está voltando para Israel. A arca do Senhor está voltando para Israel. Nós teremos paz sobre nossa casa. Passa. 29. Agora olha o que acontece. Quando a arca da aliança de Yahvé entrou na cidade de Davi, Mical,
filha de Saul, contemplava toda essa movimentação de uma janela. Quem nunca te apoiou? Quem nunca sentou com você e nunca viveu os piores momentos e nem os melhores momentos? Quando verem Deus te exaltar, vai ficar olhando de longe e vai começar a te julgar por isso. Mas em nome de Jesus, o Deus que te levantou é maior do que isso. Contemplando a movimentação de uma janela, e aconteceu que ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante do rei comemorar. Se tiver uma tradução que fala aqui no coração, quero terminar com isso aqui, por favor. Pronto. Sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi. Amém, Mari? Pode começar. A filha de Saul olhou de uma janela e, vendo Davi a dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Todo desprezo começa no coração. Todo desprezo começa no coração. Todo desprezo começa no coração. E todo desprezo, todo desprezado, todo aquele que foi desprezado, você vai perder. Tudo que você desprezar, você vai perder. Mical perdeu um rei. Mical foi impedido de ter filho. Por quê? Porque Deus tinha levantado Davi, e Davi era o esposo dela. Fecha teus olhos agora. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, e eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Volte à essência do evangelho pregado hoje. Volte à essência da palavra de Deus. Santo dos santos, não sei mais viver. E quem já Você já sentiu a presença de Deus um dia na sua vida? Você já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida? não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Peço ao Senhor nessa noite
agradar o mundo. Deixe de agradar o Egito. Deixe de agradar os amigos que não são amigos. Mas você tem um amigo fiel, o Espírito Santo de Deus. Olha a nação brasileira glorificando a Deus. Olha a nação brasileira hoje glorificando a Deus. Centenas, milhares de pessoas glorificando a Deus, glorificando ao Senhor, não só por um título, mas pela presença real do Rei dos Reis, aquele que é, aquele que foi, que é, que virá para eternamente, aquele que foi, aquilo que é e que será eternamente. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. A igreja fala isso, santo. Vamos lá, Mara. Fala baixinho, eles falam. Vamos lá. Santo. Santo. Igreja, fala isso para o Senhor. Fala isso para Ele. Não é o Flamengo não. É Jesus Cristo de Nazaré. Fala isso para o Rei dos Reis. Fala isso para o Deus Todo-Poderoso. Fala isso para o Espírito Santo. Fala para Ele. Fala. Deixa Ele ouvir tua voz. Deixa Ele ouvir o hino que você está cantando hoje. Aquilo que os querubins, os serafins falam no céu. É isso que eles falam. É isso que eles falam. Fala para Ele. Fala para Ele. Deixa a tua voz rasgar o céu. Deixa a tua voz rasgar o céu. Deixa a tua voz rasgar o céu. Que o santo só é Ele. O santo é só Ele. E a terra que te fez de um modo especial. Jesus te ama. Jesus te ama. Sinta Ele aí. Sinta a presença dEle.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? Fica de pé! Onde estiver, clamar pela glória. Ele vem! 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 E quem já pisou no Santo Davi sabia disso! Davi sabia disso! Davi sabia disso! Não sabe viver. Ele sabia disso! E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Sopra nesse lugar, Espírito Santo! Sopra nesse lugar, Espírito Santo! Seja cheio da presença de Deus! Seja cheio do Espírito Santo de Deus! Fale em outras línguas! Seja batizado! E onde estiver, clamar pela glória. Cura o câncer, Senhor! Cura o câncer agora! Cura o vício! Cura o vício! E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não quer mais viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Fala para ele que ele é santo. Só mais uma vez, fala isso. Deixa o céu ouvir a sua voz. Olha alguém chamando: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele é o leão da tribo de Judá. Porque ele é a raiz de Davi. Obrigado, papai, pela tua visitação, Senhor. Obrigado por nos ensinar da maneira correta e fazer a forma correta. E eu abençoo, Senhor, nessa noite aquele que nos assistem, aqueles que estão desenganados dos médicos. Eu quero te falar que existe um Deus, que Ele é rei soberano e não tem trono sobre Ele. E Ele é o médico dos médicos. E Ele te cura nessa noite, para a honra e a glória de Deus. Ele te liberta nessa noite. Ele é o Senhor Jeová, o Jeová Jireh. Dê um brado de vitória para o Senhor. Dê um glória misturado com aleluia. Diz para Ele, grita mesmo. Estremece esse negócio aqui. Maior é o nosso Deus. Não tem Libertadores, não tem brasileiro, não tem nacional, não tem nada maior do que o nosso Deus. Toda a honra e toda a glória é tua, Senhor. É tua, Jesus. É tua, Espírito Santo. Recebe toda a honra do Brasil para ti. Desse culto é para ti, Senhor. Alegria para ti, Senhor. Aleluia. Uhul. Glória a Deus.